Boa noite, pessoal que está entrando agora. A gente vai falar sobre a reforma tributária, tá bom? Ó, chegou a Lívia Oi, aí, a gente já vai apresentar para Matheus. vocês, tá bom? Só vou dizer, a gente já pode ir começando. Acho que a galera tá bem ansiosa aí para ver essa live da reforma tributária, né? Porque é um assunto um pouco mais complexo e eu vi que você tem um trabalho legal em relação a isso, né? Eu já fui lá na tua página, vi seu conteúdo, compartilhei aqui durante a semana os vídeos que você fez de preparação para essa live, né? E o pessoal achou bem interessante, está bem animado também. Então, você pode começar se apresentando, falando um pouco sobre seus trabalhos, né, em relação ao direito tributarista, para a galera te conhecer um pouco. Ótimo. Primeiro eu queria te agradecer, Matheus, pelo convite. Eu fiquei muito feliz a oportunidade de poder falar, que é um tema que eu gosto muito. Como a gente conversou, eu sou advogada, sou de Minas Gerais, já estou aí há 7 anos. Já tem 7 anos, meu Deus, que eu formei. E eu sou mestre em Direito Público pela PUC, a PUC Minas, aqui em BH. E a minha dissertação de mestrado foi sobre o tema de tributação e gênero, que, de certa forma, é um tema que, quando eu comecei as pesquisas, estava um tema muito novo aqui no Brasil, mas já tinha algum conteúdo produzido, já tinha material na literatura da Europa e dos Estados Unidos, que relaciona o que o sistema tributário pode ser um vetor de tanto de potencializar a igualdade de gênero, quanto de mitigar a igualdade de gênero. E é interessante que eu entrei no mestrado com uma ideia assim, eu era bem colonizada quando eu entrei. Tava com uma ideia assim, nossa, eu vou salvar o mundo, que legal, direito tributário vai salvar o mundo. E graças à minha orientadora, assim, ao contato, aquela teoria da encriptação do poder que eu te passei, eu saí com um olhar muito crítico, que praticamente mudou a minha vida. E eu adorei, porque eu pude defender minha dissertação para uma banca que não concordava comigo, e eu consegui tirar 100. Eu consegui arrancar um 100 do povo que não concordava comigo. Então, é um tema assim, que eu gosto de falar e que eu aprendi muito ter esse olhar crítico. E aí agora a gente está vivendo nesse contexto de reforma tributária, já tem um tempo que a gente está falando disso. Eu entrei no mestrado em 2020, a proposta desde 2019 já era pauta, e acontece que o que eu vejo, assim, na minha experiência mesmo, é que naquela época, como a gente estava no governo Bolsonaro, havia muitas críticas à reforma tributária. E agora mudou o governo, mas a essência da reforma é a mesma e inverteu. Quem antes elogiava e estava achando bom, agora critica. E quem antes critica, está defendendo. Mas aqui, pelo menos na minha bolha de tributaristas, as minhas críticas que eu vou apresentar aqui tá conforme o que a gente vem debatendo nos grupos, né, no mais dentro da bolha aí de tributaristas mesmo. E eu acho que é importante a população ter conhecimento. Eu tento falar o direito sem o juridiquês, que eu acho a linguagem, para mim, é essencial, né, para comunicação. E o direito é um saco com a linguagem, é muito chato, e eu tento fazer de uma forma que as pessoas consigam compreender. Porque direito tributário é colocado como se fosse algo muito, assim, distante da realidade. Até os próprios advogados falam, né, nossa, mas direito tributário é difícil, eu nunca gostei na faculdade. É colocado como se fosse algo muito distante, mas é o que está mais perto da gente. É mais perto o direito tributário do que o direito penal. Às vezes você não vai sofrer nenhum crime, não vai ser vítima de crime, mas você paga imposto o tempo inteiro. Então, tem tudo a ver com a gente, e essa reforma, ela tem os pontos positivos, ela vem para corrigir um problema grave que a gente tem na complexidade do sistema tributário brasileiro, mas ela deixa muito a desejar em pontos específicos que precisava, que a gente esperava até que um outro posicionamento de um governo que prometeu mais de um lado social olhasse com muita atenção. E não está sendo olhado por enquanto, mas a propaganda está dizendo que está. E é isso que eu acho que é problemático, e é isso que eu vou utilizar o termo da teoria, é isso que eu acho que a gente tem que desencriptar. A gente tem que pegar, ler, desencriptar e traduzir. Mas é É, isso, a gente pode começar.
Show de bola. Queria adicionar as coisas aí. Primeiro, uma ótima apresentação. E aí a gente já lançou um resumão geral do que a gente vai falar. Acho muito bom, né? Para a galera já entender qual vai ser a pegada. A questão que você colocou do olhar crítico é fundamental em qualquer área de estudo, entendeu? Acredito que dentro do direito também é fundamental, assim, na área de história eu era muito identitário uns anos atrás, né? E hoje eu saí justamente do ponto em que eu critico hoje, a partir da vivência que eu tive ali dentro, dos estudos que eu tive. Então, eu acho que é isso, né? É fundamental você ter um olhar crítico que não seja alinhado a uma agenda que você nem entende, entendeu? E a partir do momento que você tem um conhecimento que a maioria não detém, é fundamental desencriptar, né? Como você fala, né? Tirar dessa forma de código e transformar em comunicação, transformar em conversa, em assunto, da forma que as pessoas entendam. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no seu conteúdo, porque é um conteúdo leve de entender, tá entendendo? Tipo, a gente vai pegar aí tributaristas falando coisas que não, parece que tá falando grego. Parece que eu tenho que me formar em direito tributário para entender o que o cara tá falando. Então, para mim, já falhou aí. Então, eu acho muito bacana a relação que você falou com a banca, né? De passar com 100 com uma banca que não concorda com você. Achei uma puta de uma coragem, porque hoje em dia está muito complicado, sabe? Na área de história eu vejo isso. Tem muita gente, por exemplo, que está usando autores que não são pós-modernos, né? Como Judith Butler, para falar de gênero na academia, e estão sofrendo represália. Estão falando, a banca chega assim e fala, sinceramente, não dá para provar você com autores desatualizados. Você tem que trabalhar com perspectiva de Butler. É isso que a banca faz, entendeu? Então, assim, meus parabéns, muita coragem e segue fazendo esse trabalho aí sensacional, porque outra coisa que você estava falando muito interessante é sobre a inversão desse apoio, né? É algo que me chama muita atenção, porque a política ela é muito assim, né? A gente vê os caras que eram inimigos se tornando irmãos, tá entendendo? A gente vê a pauta que era de um se tornando de outra, e hoje a gente vai ver o bolsonarismo abrindo mão de uma pauta que era deles recentemente para abraçar um outro campo político, né? Porque a gente está vendo que o bolsonarismo virar as costas para a reforma tributária, nesse Desculpa que meu momento, cachorro é é uma meio maluco, tá? acontece, é ao vivo. O bolsonarismo ele virar as costas para a pauta da reforma tributária é abraçar um anseio que ele sabe que vai surgir. Porque quando ele está no poder, ele tem que passar a agenda. Quando ele sai do poder, ele tem que ser resistência à agenda. Então, nesse momento, virar as costas para a reforma tributária é dizer, estou com o povo. Tá vendo? Então, É. eu acho que a direita ela cresce muito na brecha do que a esquerda permite ser feito. Né? Mas, É, enfim, vamos seguir aí. parece que esse é o plano, né? Assim, às vezes eu questiono se não é esse o plano. Você não fazer realmente a direita crescer dentro de tudo que a gente está vendo, essa agenda que tá sendo levantada. E foi o que me chamou a atenção no seu perfil também, esse olhar crítico, acho que falta. Eu já fui muito identitária também, inclusive eu ainda falo, né, sobre questões feministas e tal, mas cada dia mais eu estou tentando trazer esse olhar crítico para dentro do feminismo e eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, interessa aos homens, interessa às mulheres, interessa às pessoas trans, interessa a todo mundo, porque a gente precisa falar disso, né? De uma perspectiva crítica, sem paixão. Uma colega É isso. tributarista falou isso comigo, falou que política e direito tributário não é para apaixonados. E é verdade, né? Porque são coisas técnicas, são assuntos técnicos que eu vou até já avisado uma vez, vou tentar fazer numa linguagem mais acessível, mas qualquer coisa que você não entender ou alguém não entender, me pergunta, porque eu acho que é muito importante que todo mundo entenda. Mas é algo que a gente tem que analisar de uma forma fria, porque o sistema tributário, ele está na base desse Estado que a gente chama de democrático de direito, que não sei se é muito democrático, eu sei que é o que a gente instituiu na nossa Constituição, que tem um viés muito liberal e está aí cumprindo uma pauta, uma agenda há muitos anos, até séculos, e a gente chegou nesse neoliberalismo de hoje, e agora o identitarismo vem para mitigar os problemas do neoliberalismo, né? Então, eu acho que o direito tributário, ele está nisso tudo, mas ele está de uma forma que muitas pessoas não veem. Então, é o assunto que a gente precisa tratar. Eu separei aqui, fiz uma listinha, né, para a gente seguir. Vamos começar a falar sobre o panorama geral do sistema tributário brasileiro. Bom, gente, atualmente, a nossa principal crítica ao sistema tributário, acho que vocês já ouviram falar, Matheus, com certeza, é que a gente tem um sistema tributário que tem uma carga tributária muito mais pesada para a população de baixa renda. Eu gosto de chamar para o debate a classe média, porque a classe média brasileira, ela acha que ela está muito mais perto do bilionário
do que do morador de rua, mas não tá. Ela tá muito mais perto do pobre do que do bilionário. Mas aí tem aquele senso aí de que, como não tá tão ruim para mim, eu tô mais próximo do rico. Não tá, não. Então, eu gosto de chamar a classe média para o debate. Então, tanto a classe média quanto a população mais pobre tem uma carga tributária muito mais pesada do que os ricos, né? Quem realmente detém o dinheiro no Brasil. E isso acontece por quê? Porque a gente tem uma tributação que a gente chama de regressiva. A tributação regressiva, ela vem da tributação indireta. O que é um tributo indireto? Não é aquele tributo que você vai pagar diretamente. O imposto de renda, por exemplo, é um tributo direto. Eu faço a minha declaração, eu vejo quanto que é, eu mesma, contribuinte, pago. A tributação indireta, que é a tributação sobre o consumo, quem paga repassa aquele valor no valor do produto. E aí vai passando, vai passando, vai passando. E quando a gente compra um produto, o consumidor compra um produto, efetivamente é ele que pagou aquele imposto. Porque o valor foi repassado para ele. E aí é muito difícil a gente respeitar um princípio constitucional que chama capacidade contributiva. Porque a teoria é linda, a teoria é boa. A teoria fala, quem tem mais, contribui mais. Quem tem menos, contribui menos. Só que na tributação indireta, a gente não consegue observar de uma forma efetiva a capacidade contributiva. E aí, qual que é o cenário do Brasil atual? Sempre foi, na verdade. A gente tem uma tributação indireta sobre o consumo. A carga tributária é muito maior do que a tributação direta, que é a que incide sobre a renda e sobre o patrimônio. Porque sobre a renda e o patrimônio a gente consegue mensurar. Então, tem um conceito muito interessante que eu acho que vocês têm que entender, que é o contrário da regressividade, que é a progressividade das alíquotas. O que é a progressividade das alíquotas? No começo aí, que a gente vamos passar de um estado fiscal para um estado fiscal de direito democrático, na história aí do direito tributário, a gente tinha a proporcionalidade. Então, 10% que vai ser o imposto sobre a renda, por exemplo. Obviamente, quem ganha R$1.000 vai pagar R$100. E quem ganha R$10.000 vai pagar R$1.000. Se eu não estiver fazendo conta errada. E aí, obviamente, o valor é maior. Isso é proporcionalidade. Mas a progressividade, ela vai dizer o seguinte. Olha, dependendo de quanto essa pessoa tem de renda e de patrimônio, ela tem que pagar uma alíquota maior ainda. Porque a gente pode tirar dela uma quantidade que não vai afetar a vida dela de uma forma tão drástica. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha 100 milhões de reais, o que é 10%? Né? 10 milhões de reais é muito dinheiro. Nossa, passei 10 milhões de reais para o governo, mas sobrou 90 milhões para você. É muita grana, né? Então, os 90 milhões que sobrou para esse milionário, o poder que ele tem com isso é infinitamente maior do que 9 mil que sobrou para quem ganha 10 mil. Então, tem... Lívia, desculpa, acho que caiu aí a live. Caiu. Não sei se foi aqui em casa ou se foi aí. Não, acho que foi aqui. Acho que o Instagram me expulsou da minha live. É possível. Mas pode continuar, o pessoal vai voltando. O assunto não agrada muito, não, o Zuckerberg. Você estava falando da progressividade, né? Do percentual que o... das alíquotas, né? Então, assim, quanto maior a base de cálculo, então, no caso, a renda ou o valor do patrimônio, maior vai ser a alíquota. E a ideia é ter uma faixa de isenção para as pessoas não pagarem impostos, porque são pessoas que a capacidade contributiva é baixa. Então, é melhor elas nem pagarem, elas viverem. E deixar os ricos contribuir para o Estado arrecadar e o Estado ter a receita para poder ter a sua manutenção e fornecer serviços públicos, né? Segurança, saúde, educação e por aí vai. Então, quando a gente pensa nisso, que o Brasil, a carga tributária sobre o consumo é maior do que sobre a renda e o patrimônio, a gente percebe que ele tem um sistema regressivo. Eu gosto de usar sempre o exemplo do remédio. Então, por exemplo,
Se uma pessoa que ganha um salário mínimo tem uma doença e ela faz uso de um remédio para diabetes, por exemplo, que custa R$ 200 todo mês. Então, ela tem que comprar aquele remédio todo mês, R$ 200. E uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês tem a mesma doença e faz uso do mesmo remédio. Se a gente tem uma alíquota nesse remédio tributária de 40%, a pessoa que ganha um salário mínimo pagou 40% de imposto e a pessoa que ganha 50 mil também pagou 40% de imposto. Então, a tributação do consumo, ela faz o sistema ser regressivo. Por isso que a população de baixa renda e também a classe média acaba suportando uma carga tributária maior. E como que compensa isso, né? Fazendo uma tributação mais branda, colocando produtos para isenção tributária ou alíquotas essenciais, impostos seletivos. Isso já existe no nosso sistema tributário. Nós temos uma lista de produtos que não são tributados com alguns impostos. O IPI, por exemplo, a gente tem uma lista de vários produtos que não incidem de IPI. A gente tem uma lista que coloca alíquotas pequenas para produtos da cesta básica. E atualmente no Brasil, cada estado tem a sua cesta básica. Por exemplo, aqui em Minas, o imposto do pão de queijo é menor, porque a gente come pão de queijo. Então, o pão de queijo está aqui na nossa cesta básica. No Sul, no Rio Grande do Sul, a erva mate está na cesta básica deles, é a tradição deles. Então, isso vai variando. E aí, isso vai mitigar essa tributação indireta e aumentar a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio vai equilibrar a receita. Vai trazer a receita para o Estado, né? Sim, só colocar uma coisinha, Lívia. Então, dentro dessa lógica, por exemplo, você botou dos 40%, né? Por se tratar a maior parte da população ser pobre e classe média, na contribuição para o Estado também acaba que essa galera é quem mais engrossa o caldo, né? Justamente por isso, porque eles não são tributados nem na propriedade deles, nem no lucro deles, né? E a gente é tributado igual no consumo. Então, se 1% da sociedade é mais rico do que os outros 99%, eles estão lá 1% na contribuição pagando a mesma coisa que a gente, né? Exatamente. E a gente é os outros 99% da contribuição. Exatamente. Na hora de conseguir subsídio é para eles. Exatamente. Não tem como a gente fazer uma alíquota progressiva sobre o consumo, né? Porque imagina, você vai comprar o remédio, aí vai chegar na farmácia e vai falar, não, mas eu ganho um salário mínimo. Não, então aqui o imposto vai ser 5% para você. Não tem jeito, né? Não tem então como. A alíquota fica única. E como a gente tem alíquotas altíssimas, deixa eu até ver se eu tenho uma nota fiscal aqui. Costumo ter, mas não tem, não. Não, é legal na nota fiscal. Para ver, olhar a nota fiscal do mercado é um caminho sem volta, filha. A depressão que dá. Também olha. A cada 3 sacolas, uma é imposto. Exatamente, eu gosto de olhar, porque mostra. E são altas as alíquotas, né? Muito. E aí, quando a gente pensa na tributação da renda aqui no Brasil, por exemplo, a maior alíquota é 27,5%. E atualmente, como esse ano atualizou, até que eu tô com a tabelinha aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Atualmente, quem ganha um pouco mais de, acho que é quase 5 mil reais. Isso. Acima de R$ 4.664, paga 27,5% de imposto de renda. Então, vamos pensar, uma pessoa que ganha 5 mil reais. A gente pode considerar essa pessoa uma pessoa rica? No meu ponto de vista, não, né? Ela consegue pagar as contas dela e viver ali. Ela não é rica. Mas ela paga a mesma alíquota do que quem ganha 500 mil reais. Então, assim, é um absurdo. O Léo está fazendo uma pergunta relacionada a isso aí, né, o Léo Haddad? Ele está falando sobre a moeda digital, se seria possível fazer essa diferenciação na hora ali da venda, né, associada à sua conta digital, né, porque por ser um dinheiro digital. Eu acredito que isso seria muito difícil, porque não teria preço na prateleira para as coisas, né? O preço das coisas ele iria acabar variando de acordo com a sua renda, né? Então, exatamente. Por exemplo, o pão ia sair um preço para mim que sou pobre, para você que é classe média ia sair outro, então a gente só ia saber o preço na hora de pagar, né? Eu acho que isso não teria uma efetividade, né? Nenhuma. E a tributação sobre o consumo, ela é para ser regressiva. O problema não é ela ser regressiva. O problema é ela ser a principal fonte de arrecadação do Estado. O problema é tributar muito o consumo e tributar pouco a renda, né? E a gente tem a seletividade para poder... A seletividade e a essencialidade. O que é seletividade? Seletividade é quando a gente... Isso é até bom já saber, porque isso tem na reforma.
Por exemplo, cigarro. Cigarro é algo que faz mal, né? Que as pessoas morrem e o Estado arca com o tratamento das pessoas que fumam, né? Então, o cigarro, a gente vai colocar uma alíquota mais pesada nele, para ele aumentar o preço e diminuir o consumo. Isso é uma alíquota da seletividade, isso é uma forma de extrafiscalidade. Porque o sistema tributário ele vai ser usado para um fim diverso da mera arrecadação de dinheiro. E a essencialidade é quando a gente coloca, se esse produto é essencial, o pão não, né? Mas o trigo, para fazer o pão, o arroz, se esse produto é essencial, vamos colocar uma alíquota baixa para o produto ser mais barato. É assim que a gente consegue mitigar a tributação sobre o consumo. Mas a tributação sobre a renda, em tese, no Brasil, ela é progressiva. Dizem que é. Olha só como é que é a tabelinha hoje. Hoje está assim, quem ganha até R$ 2.112 não paga imposto de renda. Um salário e meio, mais ou menos. Quem ganha de 2.112 a 2.800 paga 7,5%. Quem ganha de 2.800 a 3.700 paga 15%. Quem ganha de 3.700 a 4.600 paga 22,5%. E quem ganha acima de 4.600 paga 27,5% e acaba aí. Terrível. Acabou. Eu acho que essas faixas elas deviam ser largadas, né, um pouco. Exatamente. Porque, como você falou, quem ganha 5 mil no Brasil não é rico, né? Mas devido ao nosso nível de miséria, você pode até viver uma vida confortável, entre aspas, né? Menos sofrida. Mas eu acho que, assim, por exemplo, você diferenciar tanto o percentual em cima da renda para uma faixa tão pequena, de um salário mínimo para 3 salários mínimos, aumenta muito o imposto. Então, sei lá, um professor da rede municipal paga um absurdo de imposto e é muito mais próximo do que o cara que ganha milhões por mês. Exatamente. Do que o que ganha salário mínimo. Por isso que é tão absurdo. E assim, já teve algumas movimentações no passado para poder, que como o legislativo é omisso, não fez nada para mudar essa lei, o STF já foi provocado algumas vezes para poder mudar essa tabela, alargar essas faixas. E o STF simplesmente falou assim, isso não é competência minha, isso é competência do legislativo, lavo minhas mãos. Até concordo com ele. Concordo, mas tem coisa que também não é competência dele e ele entra e mete o bedelho. Então, fica uma discricionariedade muito... né, uma discricionariedade, assim, né, um poder de decisão muito nas mãos ali do que for melhor, o que for mais conveniente, né, naquele momento. Então, aí a tributação sobre a renda é uma forma de mitigar isso, né? Do patrimônio também, então, o IPVA progressivo, né? O que é o IPVA progressivo? O IPVA da BMW vai ser uma alíquota maior do que o IPVA do Fiat Uno, né? Então, isso aí acontece. Sobre o patrimônio também, o ITCD, que é o Imposto sobre Herança ou Doação. Qualquer transferência de patrimônio de uma pessoa para outra que não envolve um pagamento, uma transferência gratuita, doação e herança, incide esse tributo, que é um tributo estadual. E também pode ser progressivo. Aqui em Minas não é. Aqui em Minas é 5%. Então, se eu recebi uma herança de, sei lá, se eu recebi uma herança, quem me dera, de 500 milhões, eu vou pagar 5% de TCD. Mas se meu vizinho recebeu uma casa de 150 mil, ele também vai pagar 5% de TCD. Então, a alíquota não é progressiva. Mas em alguns estados no Brasil já são, salvo engano, no Ceará. Tem um estado do Nordeste, eu acho que é o Ceará, já tem essa progressividade. E também tem um outro ponto que aí que pega, né, quem gosta dos bilionários, é o imposto sobre grandes fortunas. A Constituição, desde 1988, 35 anos, ela prevê, ela fala lá que o Poder Legislativo vai criar o imposto sobre grandes fortunas. Não falo que é grandes fortunas, isso fica a cargo do Poder Legislativo, mas o nome fortuna já é uma coisa grande, né? Ainda coloco grandes fortunas, então são para as pessoas muito ricas, muito ricas. E toda vez que alguém fala em criar esse imposto, o Ciro Gomes falou isso na última eleição.
O pessoal vem e começa a falar, gente, mas aí vai tirar a indústria do país, os bilionários vão embora daqui. Eu quero ver bilionário pagar imposto de renda lá nos países escandinavos, que é 50%. Vai lá pagar imposto de renda. Então, assim, ninguém quer tributar as grandes fortunas porque eles que mandam, né? O interesse é deles, que sempre está sendo olhado. E aí eu acho que esse é o ponto que a gente sempre tem que frisar. Não é o nosso interesse, não é o interesse da esquerda, não é o interesse dessa direita que está levantando bandeira aí, é o interesse de quem manda, é o interesse de quem tem dinheiro. Então, a gente tem essa previsão na Constituição para criar o imposto de grandes fortunas e até hoje, nada. Então, vamos falar da reforma tributária que veio aí. Como eu falei com vocês da tributação do consumo, no Brasil a gente tem 5 tributos sobre o consumo. Um é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que ele é a arrecadação do município. O ICMS, que é a arrecadação do Estado, que é sobre a transação de mercadoria. O IPI, que é da União, que é de produtos industrializados. O PIS e a COFINS, que são 2 contribuições, não são impostos, são contribuições, é um outro tipo de tributo. A gente pode generalizar, e vai o valor arrecadado vai para a Previdência, vai para a Previdência Social. E aí, essa proposta, ela pretende simplificar isso, o que é muito bom, gente. Então, vamos começar falando das coisas boas. É uma confusão danada essa tributação. Por quê? O ICMS, por exemplo. Aí, o cara que fez o produto manufaturado, aí ele paga o ICMS, aí ele repassa para quem comprou dele, que vai transformar a manufatura num produto, que repassa para o varejista, que repassa para o lojista, que chega no consumidor, e aí vai... Isso faz uma bagunça danada. Então, realmente, é muito complexo esse sistema, e unificar isso é uma forma de facilitar para todo mundo. Inclusive, a reforma tem uma coisa muito boa, porque ela vai trazer transparência. Agora, de fato, a gente vai conseguir saber quanto que a gente paga de tributo, efetivamente. Então, essa transparência vai ser boa, né? Então, isso é outro ponto bom da reforma. Simplificação, transparência e o fim dessa, que a gente chama de cumulatividade, o fim desse repasse de tributos sobre a cadeia de produção. Mas aí, como eu falei isso tudo com vocês, né, da regressividade, da tributação sobre a renda, do imposto sobre grandes fortunas, isso não existe nessa reforma. Isso não está sendo falado. A tributação sobre o consumo, ela está sendo simplificada. Legal. Mas ela não está sendo reduzida. Em tese, vai manter a arrecadação, mas a distribuição vai ser diferente. Os prestadores de serviços possivelmente vão pagar muito mais imposto do que eles pagam hoje. Porque o ISS, por exemplo, sei lá, 5% do valor, né? O ISS hoje. Essa alíquota do IBS, que eu vou explicar para vocês, estão falando que pode chegar a 25%. Então, quem pagava 5% vai passar a pagar 25%. Então, o que essa proposta vem fazer? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai pegar o ISS e o ICMS e vai colocar junto ali e vai fazer o IBS. Agora, a contribuição sobre bens e serviços vai pegar o PIS/COFINS e o IPI e vai fazer a CBS. Essa CBS é da União. E o IBS é dos estados e dos municípios. Como que isso vai ser organizado? Isso tudo vai ser feito por lei complementar, que é a principal crítica, né? É uma reforma obscura. É uma reforma que, é claro que tem certas coisas, tem certas, por exemplo, as alíquotas. É normal que as alíquotas sejam definidas em lei depois. É normal, a Constituição não costuma definir a alíquota, não. Então, tudo bem, a gente não sabe qual que vai ser a alíquota, vai ser definida em lei. Mas várias outras coisas, como, por exemplo, os produtos da cesta básica, a gente não sabe quais que vão ser. Um ponto importante que tem a ver com a minha pesquisa, né, que é a tributação sobre absorventes, produtos de higiene menstrual.
tá na reforma que vai ser reduzida? Tá. Mas a gente não sabe qual produto vai ser, quais produtos vão ser. Por quê? Aí eu vou explicar melhor. Essas alíquotas do IBS e da CBS vão ser únicas. Então, vamos imaginar que vai ser 20%. Tudo vai incidir 20%. Minha prestação de serviço vai ser 20%. Sei lá, a roupa que eu comprar vai ser 20%. Vai ser tudo 20%. Essa era a proposta original. O que esse governo fez, que a gente tem que lembrar que foi bom, é colocar que a cesta básica vai ser isenta. Porque antes, até o arroz ia ser 20%, feijão 20%, óleo 20%. E hoje não é, hoje é bem baixo. E aí essa reforma trouxe essa ressalva. Não, a cesta básica vai ter uma alíquota zero. E alguns produtos poderão ter uma alíquota reduzida até 60%. Poderão. Alguns produtos. Aí tem uma listinha lá dos produtos. Os produtos de higiene menstrual entram nessa listinha. E tudo sendo regulamentado por lei complementar depois da reforma aprovada. E alguns produtos poderão ser isentos também. E a gente também não sabe quais serão, não sabe quais produtos entrarão na cesta básica. Essa questão que eu mencionei, da regionalidade, vai ser perdida. Então, quando a gente pensa no Brasil, eu vi muita gente criticando isso. Falando, porque em Minas é pão de queijo, no Rio Grande do Sul é chamate. Mas a gente está falando de um país continental, que tem as suas peculiaridades. Que eu bebi chamate uma vez na vida, mas eu não sei, imagino que para a população do Rio Grande do Sul, isso seja igual eu tomo meu cafezinho aqui. É uma coisa que é da tradição deles. E a gente desconsiderar isso, como se isso não existisse, eu acho até controverso, né? Então, a gente... Então, assim, essa é aquele ponto que eu estava falando com você mais cedo, Matheus. Essa centralização da tributação está colocando em pauta o federalismo, que é uma cláusula que a gente chama de cláusula pétrea. Porque, em tese, na Constituição, existem algumas cláusulas que não podem ser abolidas nem mexidas, não pode mexer naquilo ali. A gente chama de cláusula pétrea. E o federalismo é uma delas. Então, como que vai ficar os municípios? Os municípios vão poder continuar recebendo o IPTU dos imóveis e o ITBI, que é um imposto que a gente paga quando a gente compra alguma... Por exemplo, compra um imóvel. Aí você assinou aquele contrato ali, você vendeu, a outra pessoa te pagou, e aí você incide o ITBI. É o contrário do ITCD. O ITCD não tem a contraprestação, ele é gratuito. O ITBI é oneroso e é um imposto municipal. Então, os municípios continuarão ali com o ITBI e com o IPTU. Mas o ISS vai ser unificado nesse IBS. E aí, como que isso vai ser? Em tese, a repartição vai ser a mesma, mas como que isso vai dar? A gente não sabe. Vão criar um conselho federativo que dizem que vão ter representantes de todos os estados e todos os municípios. A presidência desse conselho, obrigatoriamente, vai ser alternada. Então, por um momento, o presidente pode ser um mineiro, por outro momento, pode ser um amazonense, né? Amazonense não, eles falam, não, é amazonense mesmo, né? Um acreano, depois vai ser um de São Paulo. E aí, dizem que vai fazer essa alternância. Mas como que isso vai ser feito, a gente não sabe. E isso pode, sim, prejudicar muito os municípios, enfraquecer o orçamento municipal, a gestão do orçamento municipal. E quando a gente pensa que é o município, aquilo que a gente falou, né? É o município ali que acontece a política, porque o governante está próximo do governado. Isso vai ser enfraquecido. Tem críticas que dizem, sim, os municípios têm muita corrupção, muito nepotismo. De fato, tem mesmo.
Mas a solução é centralizar, essa é a solução? Então, assim, são problemas complexos que não são de fácil resolução e que está sendo colocado como se fosse como se isso fosse resolver. E uma bandeira que eu gosto, que eu estava quase esquecendo, que eu não posso esquecer, é o IPVA. Que aí é a bandeira que eles estão levantando e falando, agora os ricos vão ser tributados. Os jatinhos e as embarcações vão ser tributadas. Finalmente, porque o STF também já foi provocado para resolver isso e falou que jatinho e barco não é veículo automotor. Agora vai ser tributado. Mas tem umas exceções. Algumas até interessantes, por exemplo, a embarcação para pesca artesanal, tá lá. A embarcação para pesca artesanal vai ser isenta. E aí você pode pensar, o pescador artesanal pode ser desde um ribeirinho ou desde o cara que, se ele comprar um iate e falar que ele é pescador artesanal, será que ele vai conseguir isenção no iate dele? Pode ser. Então ficam umas coisas muito assim, umas lacunas que no futuro podem ser interpretadas para beneficiar certos grupos. E no meu olhar mais crítico, eu não acho que isso ia passar se não houvessem essas lacunas. Para no futuro certas pessoas continuarem sendo beneficiadas, né? E um outro ponto também que a gente não pode esquecer é que o IPVA vai ter progressividade. E os veículos ecologicamente, né, os veículos que não usam combustíveis fósseis, vão ser menos tributados. Gente, quem tem dinheiro para comprar carro elétrico? O camarada que tem o carrinho dele lá, o Celta dele lá, vai continuar pagando uma alíquota alta, e o outro que comprou um Tesla vai ter benefício. É brincadeira, sabe? Então, assim, tem coisas que não dá para entender. Lívia, queria fazer umas observações aqui em relação a algumas coisas que você falou, né? E até tirar umas dúvidas também. Em relação a esse enfraquecimento, né, do município e do estado, você acha que isso cria uma brecha muito grande para que isso quebre um pouco a barganha política dos prefeitos e dos governadores? Porque a gente viu no último governo, né, como prefeitos e governadores podem sim formar frente, né, dentro do sistema que a gente tem, mesmo com alguma dificuldade, para barrar uma agenda, por exemplo, do governo federal. Com essa tirada de poder dos municípios e estados, você vê que a imposição de uma agenda por parte desse conselho, que a gente não sabe como vai ser regulado, ou do governo federal, ela pode se tornar ainda maior, tipo, só vai receber uma posição favorável, uma taxa favorável, um repasse favorável, municípios e estados que estiverem alinhados ao que o governo federal ou aquela comissão que eles montarem tiver interesse naquele momento. Você acha que isso é algo que pode acontecer? Entendi seu questionamento. Olha, a princípio eu acredito que não. Porque a repartição das receitas vão continuar sendo as mesmas, né? Lá na Constituição a gente tem o percentual que vai para o Estado, o percentual que vai para os municípios, o percentual que fica com a União. A repartição vai ser a mesma. E utilizar essa questão orçamentária para impor certas pautas, né, em municípios beira um absurdo, né? Seria algo muito inconstitucional. Então, eu acredito que não é uma possibilidade, porque seria algo realmente uma quebra muito grande, tanto do federalismo quanto da própria autonomia, né, dos municípios, porque a Constituição, ela fala ali o que o município tem, o que ele pode legislar, o que o Estado pode legislar, tá tudo claro. E isso até então não está sendo alterado. Então, o Estado ele tem a sua competência legislativa para determinadas matérias, o município tem as deles, e utilizar o orçamento para impor isso é algo muito absurdo. Então, eu acredito que não. Sim, é outra questão. A gente está vendo vários absurdos aí, né, que a gente esperava que nunca fosse acontecer e está passando rápido demais, né? Então, eu fico suspeito, porque, assim, realmente, como a gente botou, eu acho que o ponto central dessa reforma que está sendo pouco discutida é porque ela meio que ela pinta um cenário do que se pretende fazer, mas ela deixa muitas brechas abertas sobre como isso vai ser feito. E a gente sabe que a legislação brasileira ela é tudo menos direta, né, objetiva, ela é muito vaga às vezes e fica tudo à interpretação do judiciário, né? Então, assim,
Um ponto central para mim que eu observo nessa questão é a possibilidade do uso disso, mas como você falou que as taxas já estão estabelecidas na proposta, isso não ficaria viável, mas na formação desse próprio conselho, né? A gente não sabe como vai ser feita essa liderança, essa alternância, etc. Pode virar uma política do café com leite aí de novo, né? Mas a dúvida central é, esse conselho, ele vai ser independente do Congresso na hora de mexer nessas taxas? Por exemplo, o Congresso, esse conselho, ele vai ser responsável por gerir essas taxas que vão ser repassadas ao serviço, por exemplo, né? A esses novos impostos, correto? E, a partir disso, eles podem fazer isso sem ter que depender de uma medida do Legislativo, né? Ou do Congresso e etc. Para isso? É porque é assim. O imposto vai ser pago. Então, por exemplo, cada município vai fixar a sua alíquota do IBS. Vamos supor que aqui em Belo Horizonte fixe 5%. E o Estado vai fixar dele. Aí, em Minas Gerais fixa 10%. Então, o IBS, para transações, prestação de serviço, aqui em Belo Horizonte, vai ser 15%, nessa hipótese que a gente colocou. Uma outra coisa positiva, outro ponto positivo que eu esqueci de ressaltar, é que essa reforma vai acabar com o que a gente chama de guerra fiscal. Por quê? Porque alguns, cada município coloca a sua alíquota, cada estado coloca a sua alíquota, para determinados tipos de empreendimentos, fica mais viável você fazer em algum município e não no outro. Por exemplo, aqui Belo Horizonte é do lado de Betim. Eu não sei quanto que é o ISS de Betim, mas vamos supor que é 3%. E Belo Horizonte é 5%. Eu sou advogada. Eu abro a sede do meu escritório lá em Betim. Eu vou pagar 3% e não 5%. Mas eu atendo em Belo Horizonte. Então, é uma forma, um planejamento aí. Mas, o que essa reforma vai fazer agora, sempre vai ser tributado no destino. Então, o que isso significa? Se eu comprei aqui em Belo Horizonte, se eu comprei um produto de uma empresa de Pernambuco, a alíquota, o imposto vai vir para Minas Gerais e não para Pernambuco. Vai ser sempre o destino. Então, a prestação de serviço também vai ser sempre o destino. Não importa se eu coloquei meu escritório em Betim. Se eu prestei um serviço em Belo Horizonte, o que for arrecadado vai vir para Belo Horizonte. E o que esse conselho vai fazer é fazer essa repartição, gerir essa repartição entre os estados e entre os municípios. Vai coordenar isso de uma forma semelhante do que é feito com o Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, ele é um regime tributário unificado também. Então, quem é do Simples recebe uma guia para pagamento mensal. Você faz o pagamento ali daquele boleto, e naquele boleto ali tem imposto da União, do município e do Estado, ou só da União e do Estado, ou só da União e do município. Então, e a gente tem o CARF, que é o conselho que regulamenta, que fiscaliza o Simples Nacional. E, de certa forma, ele funciona. Então, é meio que uma inspiração no CARF que esse Conselho Federativo vai atuar. Em tese, é assim. Eu consegui te responder? Sim. Então, né, desse modelo, no caso, esse órgão ele não vai ter muita interferência na tributação ou na arrecadação entre os municípios e estados. Tipo, ele não pode se tornar um órgão que gere alguma interferência nesse sentido, política. Em tese, tipo, elevar a taxa para um lugar, reduzir para outro, sobre um serviço prestado em um lugar? Não, né? Ótimo. Não, porque o município vai ter autonomia. Bacana. Porque eu queria pegar o gancho seguinte, como você estava falando antes, né, que, por exemplo, existe a tributação em cima do consumo de alguns produtos, por exemplo, você falou, o tabaco faz mal para a saúde, então vamos taxar mais e assim reduz o consumo. Você estava falando sobre essa tributação que pode ocorrer sobre os ricos, né, no IPVA de lancha, jatinho, dessas coisas, né, que tem artigos de luxo, só que ele não especifica quais e tal, abre brechas para esse tipo de coisa. E como você falou também da imposição, entre aspas, de veículos elétricos, né, que a gente sabe que atende uma indústria específica que está ligada, por exemplo, à Tesla, né, que monopoliza a maior parte desse mercado. Isso não pode ser usado, por exemplo, para favorecer marcas, para favorecer indústrias específicas e lançar uma taxa pesada sobre outras, com a justificativa, por exemplo, de ser mais poluente e tal. Caberia a essa comissão fazer esse tipo de
de análise e lançar imposto maior, por exemplo, sobre produtos que têm uma maior emissão de carbono, eles teriam essa autonomia no projeto? O IPVA, especificamente, é um imposto do Estado, então cada Estado vai fixar suas alíquotas, né? E aí a Constituição agora vai prever a possibilidade de uma alíquota reduzida para esses produtos com menor emissão de carbono. Então, isso fica a critério de cada Estado mesmo, não ao Conselho. O Conselho, o Conselho ele vai ficar encarregado de gerir ali o IBS e a CBS, esses dois novos tributos que estão sendo criados na unificação dos 5 tributos sobre o consumo. Uhum. E um outro ponto interessante... Esse da Previdência? O CBS englobaria esse que é guiado para a Previdência, correto? Sim, o PIS e a COFINS também. Mas temos outras contribuições previdenciárias. E eles não vão ser progressivos. E eles não vão ser progressivos, correto? Correto, não vai ser. Eles já não são. Mas existem outras contribuições sociais que vão para determinados fundos da assistência social também, da Previdência também. Mas aí essas contribuições... A imagem está travada. Eu consegui te ouvir, mas a sua imagem ficou travada um tempinho, agora voltou. Então tá bom. Então, um outro ponto importante dessa reforma que foi muito debatido, né, é a tributação sobre a indústria. O que você tem a falar sobre essa questão? Porque parece que reduz bastante sobre a indústria, né, e joga sobre os serviços, né, e alguns outros setores. O que você acha? Que isso acaba pegando e aumentando os preços, por exemplo, para o cidadão mais pobre que precisa ir no mercado, precisa contratar um streaming, alguma coisa assim? Você acha que isso vai impactar muito? A indústria é o IPI que ele vai ser colocado, né, dentro desses impostos que estão sendo criados, vai reduzir a tributação sobre as indústrias, para as indústrias, e a compensação vem sim no serviço, na prestação de serviço. Então a gente ainda não sabe qual vai ser essa alíquota. O texto constitucional, ele deixa claro que pode ser tributado bens materiais e bens imateriais, e direitos também, direitos decorrentes do serviço, decorrentes daquela operação. Então, olha, tá muito a critério dessas leis posteriores, eu acho que a gente não pode perder de vista, porque essa reforma vai passar, de uma forma ou de outra vai passar. O que a gente não pode perder de vista é olhar como que essas leis complementares vão ser feitas. O que elas vão trazer? Quais pontos que elas vão deixar de falar? Porque igual o imposto sobre grandes fortunas está lá na Constituição desde 88. Ninguém fala sobre eles. Então, pode ser que algumas coisas aqui, algumas isenções, alguns benefícios não vão ser contemplados. Mas a gente tem que ficar de olho nessas leis complementares que vão ser feitas no futuro, aí, após a aprovação da PEC. Então, assim, o que a gente vai ver é que essa reforma ela vai ficar uma reforma para o futuro, né, basicamente. Ela vai passar agora e depois eles vão dizer como essa reforma vai ser guiada, né? Ao seu olhar, o que a gente tem de reforma agora, ela está mais pendendo para o positivo ou para o negativo em decorrência disso, né? Dessa falta de discernimento do que vai ser do futuro. Você acha que ela é mais positiva ou negativa? Eu acho que é temerário falar se vai ser positivo ou negativo, porque está obscuro. O fato de ser obscuro, eu acho que é negativo. A simplificação e a transparência que está sendo prometido, eu acredito que é positivo. Então, para poder fazer esse diagnóstico, é o futuro mesmo, para a gente ver como que vai ser regulamentado nas leis complementares que vão vir aí, sobre esses pontos que estão sendo falados. Uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, que foi bom, mas ainda está obscuro, é ter ressalvado a cesta básica para alíquota zero. Mas quais são os produtos que vão entrar e a gente não sabe. E tem um outro ponto também que eu esqueci de falar, que para compensar essa tributação, que eu não posso esquecer, é a possibilidade de cashback. Como que vai ser isso? Eu não faço ideia, mas tem a previsão. Então, em tese, pessoas de baixa renda receberão um cashback dos tributos pagos sobre os produtos. Quem serão essas pessoas? Se vão ser as pessoas do CAD único, os beneficiários do Bolsa Família, a gente não sabe.
E é aquilo que a gente falou no começo da live, né? A pessoa que ganha 5 mil reais, ela não recebe benefício nenhum, mas ela não é rica. E ela vai pagar mais caro pelos serviços, porque os serviços vão ser tributados. E os prestadores de serviços vão repassar esse imposto para o consumidor, claro. Vai, né? Então vai prejudicar. Essa questão do serviço, eu acredito que vai ser muito prejudicial para todo mundo. Tanto o prestador Agora vai quanto o ter muito consumidor. mais. Total. Porque eu vi uns vídeos por aí, né, da galera falando e tal. Tá rolando muito, vamos falar um pouco sobre como tá sendo feita a publicidade, a propaganda dessa reforma, né? Tá rolando muito essa parada de meio que reparação histórica, né? Tipo, é a reforma que vai acabar com as desigualdades, porque o setor de serviços contribui muito pouco, é pouco taxado, e tem que taxar mesmo, porque agora esses grandes magnatas capitalistas vão sentindo bolso. Eu falo assim, meu irmão, primeiro, o serviço vai ser repassado, a taxa vai ser repassada para você, que é o consumidor final, porque ninguém vai querer tomar prejuízo. E segundo, os micros e médios dentro do setor de serviços são quem carrega o emprego formal nas costas no Brasil. 70% da mão de obra empregada no Brasil vem dos micro e médio empreendedores. Então, a gente já sabe que essa galera segura muita taxa no Brasil. E aumentar ainda mais o imposto nas costas de quem está começando a empreender, com maior dificuldade, que não pode contar com aquele subsídio do BNDES maravilhoso que as grandes corporações contam, vai favorecer o quê? Ou esse cara a não abrir, ou esse cara a demitir, ou esse cara a fechar. E ele fechando, o que acontece? Essas grandes empresas que pagam o mesmo percentual de imposto que ele, tendo uma renda muito maior, um faturamento muito maior, vão abocanhar o mercado, entendeu? Absorver. Então eu vejo que isso não é uma medida que tem um pressuposto liberal, assim, no sentido de liberalizar a economia, né? E, na verdade, acaba tendendo a um monopólio ainda maior. Você acha que isso é viagem ou é possível mesmo? Eu compartilho dessa sua crítica. Até na questão das indústrias, né? Porque está beneficiando as indústrias. A gente está, cada dia que passa, uma desindustrialização maior do país. E aí vem indústria de fora, que vão ser beneficiadas. Então, essa questão do micro, né? Do pequeno empresário, eles são os mais prejudicados com essa tributação, né? O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, mas ajuda alguns. Mas mesmo assim, é muito difícil ser pequeno empresário, médio empresário aqui no Brasil, para pagar todos os impostos. Isso não vai melhorar para eles em nada. Aí a gente começa a pensar nisso que você falou, do enfraquecimento do pequeno e do médio empresário e da absorção das grandes empresas nesse mercado e muitas empresas internacionais. Então, no meu ponto de vista, essa bandeira que está sendo levantada aí, que essa reforma está vindo para poder diminuir as desigualdades, se tivesse mexendo no imposto de renda, na progressividade do imposto de renda, se estivesse criando um imposto sobre grandes fortunas e tivesse diminuindo a tributação sobre o consumo, aí eu ia concordar. Mas não é isso que está acontecendo. Então, eu tenho muitos colegas que discordam de mim. Estava até discutindo com um amigo meu, que também é tributarista, e ele está super a favor da reforma, e a gente discorda bastante. E aí, do meu ponto de vista, isso para mim é papo furado. É uma cortina de fumaça, que é o que eu critiquei na minha dissertação de mestrado, que é no discurso tributação e gênero, eu falei exatamente isso. A gente fica pedindo reforma legislativa para problemas estruturais, e essas reformas são simplesmente perfumaria, maquiagem, que não resolve o problema, mas, além de não resolver, ergue uma cortina de fumaça, a gente fica acreditando, agora vai. Agora vai. O próprio caso da tributação em gênero. Ah, que bom, agora os absorventes vão ser mais baratos. Gente, você pode tirar todo o tributo do absorvente, que se o dono da fábrica de absorvente quiser cobrar o preço que ele quiser, ele vai cobrar. Ele não precisa acompanhar, não, ele só vai ter mais lucro. Vai ser bom para ele, e não para o consumidor. Então, são pautas que parecem que são boas, por quê? Porque pega essa questão da agenda identitária, a população periférica, os negros, as mulheres, vão todo mundo ser beneficiado, e aí passa... a Nancy Fraser falou uma frase numa entrevista que eu li dela esses dias que eu achei muito boa. É o jeito do capitalismo neoliberal conseguir se passar de bom moço.
para continuar o que sempre foi. E esse olhar crítico falta, no meu ponto de vista, na esquerda e na direita, porque todo mundo sai prejudicado, mas ninguém começa a ver atrás dessa cortina de fumaça. E até eu mesmo, assim, eu tô vendo, a gente tá vendo um pouco, né? Mas o que tem por trás ainda a gente não consegue ver, porque é tudo muito bem arquitetado pra gente, muito bem encriptado pra gente acreditar que tá vivendo nesse simulacro aí de democracia, nessa matrix que a gente vive, nesse estado de direito aí que tem gente, na minha área, se falar mal do Estado Democrático de Direito, você vai se fuzilar, você não pode falar. Democracia é só para quem acredita que isso é democracia, porque se você criticar, é ditadura para você. Não, se você falar ali da Constituição, você é fuzilado. Nossa, não, gente, essa Constituição tá meio... Porque essa Constituição tá... Essas coisas aí tão bonitinhas, mas do lado de cá não tá cumprindo, não. Vamos levar a sério o que tá escrito aqui? Não, ninguém quer levar a sério. Fica só fazendo mais lei. Eu vou falar, eu vejo assim, né? Da mesma forma, é o mesmo modus operandi. Tanto a agenda ESG, né? Ela se camufla as suas práticas totalmente absurdas, monopolistas, malthusiana, né? Vamos dizer assim, que é um bagulho que elimina parte da população, tá entendendo? Com a justificativa de salvar o meio ambiente, de promover inclusão e etc. Tô gravando. E etc., eles acabam botando práticas que exterminam as pessoas que eles dizem beneficiar, tá entendendo? Tipo, o que a gente vê desse mercado aí de energia renovável, etc. É uma coisa muito simples para explicar pro pessoal. Imagina que, sei lá, tu tá usando uma energia para mover um carro e ele tá indo a 100 por hora. Do nada você vai trocar ele de energia para ficar menos poluente. Só que essa energia não vai te permitir andar a 100 por hora, ele vai andar a 50. Só que a gente não tá falando de um carro, a gente tá falando de uma máquina global. A gente viu o que aconteceu na pandemia quando o mundo parou a cadeia de produção. O que vai acontecer se a gente der mais um cavalo de pau energético assim? Porque a energia renovável, né, a energia sustentável que eles querem colocar, não tem a capacidade de manter a máquina que a gente tem hoje de capitalismo. Então, tipo, isso era para ter começado há 60 anos atrás, devagar, aos poucos. Agora eles querem fazer daqui para 2030 algo que não fizeram nos últimos 100 anos, tá entendendo? Então isso vai gerar o quê? Crise, vai gerar fome, vai gerar desestruturação, só que é algo planejado. Então, o que a gente vê é basicamente isso, uma maquiagem bonita com um projeto absurdamente cruel. E o que a gente vê na legislação brasileira, pelo menos de quem vem da onde eu vim, né, da favela, da onde a gente não tem direito nenhum, da onde a gente tem que calar a boca e abaixar a cabeça para poder ficar vivo, tá entendendo? É que a Constituição brasileira é exatamente isso. Ela no papel é muito bonita e na prática ela não existe para a maioria de nós. E quando você questiona alguma coisa, quando você fala que isso não é democracia, não, como não? Aqui, ó, tá a democracia aqui, seus direitos todos bonitos aqui. Mas na prática ela só existe na hora de me cobrar meus deveres, porque na hora de me dar meus direitos ela desaparece, né, entendendo? Não existe, a burocracia não funciona a meu favor. Na hora de eu ser intimado para prestar um processo, para comer cadeia, o Estado existe. Na hora de me dar os benefícios e tudo aquilo que ele estipula lá no artigo 1, né, da Constituição Federal, que é os direitos básicos, ele não me dá. Sim. No artigo 5º, total, exatamente, ele não me dá, entendeu? Então, assim, essa parte da Constituição se rasga e joga fora e só fica para você os ônus, né? Os ônus e os bônus. Aqueles textos que eu te passei da teoria da encriptação, o autor, que é um jurista colombiano, Ricardo Sanín Restrepo, ele fala que a Constituição ela tem uma parte transparente, que é justamente esse artigo 5º. Qualquer pessoa que lê ali vai entender. O leigo vai entender. Vai ler lá, você tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, tudo bonitinho lá. Então, ó, que legal. Mas aí ele fala que tem a parte encriptada, que a linguagem ela é feita por um pequeno grupo de pessoas técnicas que vão conseguir entender o que está escrito ali. O leigo não vai entender, porque está encriptado. E essa parte encriptada, ela serve justamente para desmantelar essa parte transparente. É para não fazer ela funcionar. E aí ele fala isso, é programado. E isso mata algumas pessoas, porque defensores têm muito... Eu já fui muito defensora da Constituição, porque a parte transparente é legal demais, mas não funciona. E aí, quando você questiona, quando você critica, já tem aquela barreira ali. Não, você tá doida? Você vai criticar isso aqui, que é o nosso documento que vai salvar a nossa vida? É um documento inspirado na Constituição dos Estados Unidos. A gente continua sendo colônia. Só que a gente não acha que não vê, não enxerga. Então é difícil, Matheus.